Você vai ver isso acontecendo ao seu redor todos os dias. Então, para investir tanto em nossas vidas, bem, você não pode deixar a sua cidade e ir morar na selva. Você não pode deixar a atmosfera e ir embora. Pelo menos você deve se equipar, para que essas coisas não tenham muito impacto em você. Vai ter impacto de qualquer forma, mas quanto é a questão? Quanto impacto? Pelo menos dentro de sua casa, cerque-se de algumas plantas. Se não houver espaço, encha seu quarto. Terá alguns quartos esquisitos. Abra metade do telhado. Ah, mas a outra andar em cima, Saguri. Ok, abra as malditas paredes, de modo que alguma luz solar venha até você. Sim? Nem tudo está fechado e apenas um ar-condicionado fazendo brrr o tempo todo. Isso é uma coisa. As reverberações ao seu redor estão enlouquecendo completamente esse corpo, o tempo todo brrr. Particularmente quando estou fora do país, particularmente nos Estados Unidos. Mesmo na Europa, é um pouco melhor. Nos Estados Unidos, o tempo todo algo está zumbindo. Infinitamente. Quando eu venho aqui, é como... Sabe? Apenas silencioso. O que lhe torna vivo. Tudo está zumbindo e você está... A maioria das pessoas não tem consciência disso, mas está acontecendo com elas. O próprio fato de que eles estão dormindo 8 horas por dia é apenas isso, que eles não estão vivendo em seu habitat natural. Eles estão tentando se proteger dormindo. Então, para se proteger da doença, para se proteger de doenças mentais, para se proteger de todos os tipos de desequilíbrios, você dorme de 8 10 hours a day. This is half your life. You're dead. A morte é sempre uma boa solução. Mas essa não é a solução que estamos procurando. Estamos procurando uma solução para a vida, não uma solução final. Se você terminar alguma coisa, está resolvido, não é? Fixed or no? Resolvido, mas não do jeito que queremos. Queremos estar aqui, vivos e totalmente resolvidos. Então, se isso tem que acontecer, você pode... Eu sei que você pode parecer esquisito. Até eu vou pensar que você é esquisito. Mas você pode trazer um pouco de vida vegetal onde você dorme. Quando você anda, você deve estar sempre consciente da vida além da vida humana. A maioria das pessoas nem sequer tem consciência dos seres humanos. Então, estou lembrando que você deve estar consciente de tudo que está vivo. Uma árvore, planta, folha de grama, um gafanhoto pulando. E as pessoas que você não gosta estão passando. Todo tipo de coisas. Você deve estar vivo para tudo. Não precisa fazer nenhum, eu amo a árvore. Você não precisa amar a árvore. Tem que ser nutrido por isso. É a única maneira de viver. Gostando ou não, está nutrindo você agora. Conscientemente, se você fizer isso, tudo vai funcionar melhor. Algo tão simples quanto estar vivo para tudo ao seu redor, indiscriminadamente. Pode regularizar seus problemas de tireoide. Claro, pela manhã, Hatha Yoga está lá. Os crias estão lá. Todas essas coisas definitivamente ajudarão. E os consagrados, espaços poderosamente consagrados, estão lá. Muitas coisas. Uma das principais razões é: os seres humanos estão se tornando menos e menos ativos à medida que a tecnologia cresce. Em um dia, em média, o ser humano comum, quanta atividade física eles costumavam realizar no passado, gerações anteriores de pessoas. E quanta atividade física todos nós estamos realizando agora, é extremamente baixa. Com um nível de atividade tão baixo, manter o equilíbrio no sistema é difícil. Então, um leve desequilíbrio, não vá para a cama. Se você se sentir um pouco desequilibrado, você deve pular para a atividade. Onde quer que a atividade esteja acontecendo, com algum vigor e alegria. Você deve estar nessa atividade e fazer mais e mais, se estiver se sentindo mal. Realmente. Porque o momento em que você voltar,
está capacitado disso. Bom, se você está muito doente, isso é uma coisa diferente. Mas, por outro lado, você deve... Estamos falando essencialmente de disfunção glandular de vários tipos. A atividade é uma solução simples para tudo. E não faça atividade. Para aqueles de vocês em Nova York, estou lhes dizendo, não faça atividade. Vocês têm aquele monitor de atividades em vocês. 10 steps. 12 passos. Não faça isso. Não é a maneira certa. Você pode ficar mais doente fazendo isso. Simplesmente fazendo algo com alegria. Estar alegremente vivo. Atividade é, se você não sabe sentar aqui e estar exuberantemente vivo, apenas vá e jogue. Jogue um jogo. Simplesmente corra por toda parte. Apenas imite o gafanhoto quando estiver andando. Experimente. Por que não? Você nunca fez isso? Esse é o problema com você. Quando você for, agora eu quero ver você. Porque se você vai andar na grama, é melhor você ir como um gafanhoto. Você verá quanta vivacidade vai acontecer com você. Essencialmente, seu problema fundamental é que você se tornou extremamente sério a respeito de sua vida. Então, nós temos que lembrar novamente, você vai morrer de qualquer maneira. Não seja tão sério sobre isso, porque vai acabar em pouco tempo. Você deve soltar o aperto. Agora, se você soltar, essa última cena pode ser diferente. Caso contrário, as pessoas veem você. Isso é uma grande coisa que aconteceu com você. Você soltou. Agora, se você soltar, você verá que a vida vai acontecer maravilhosamente bem para você. Oi, Sadhguru. Minha pergunta é, muitas vezes na sociedade lhe foi dito o que deveria deixá-lo feliz. E de certa forma nós seguimos. Eu queria saber sua opinião sobre o que deveria fazer uma pessoa essencialmente feliz. Então, o que é ou o que significa ser verdadeiramente feliz? Namaskaram, KG. Namaskaram, KG. Desculpe lhe dizer isso. Minha viagem em abril para a África do Sul foi adiada por causa do vírus. Você conhece a situação? Mas sobre a felicidade, eu estava agora mesmo dizendo a eles que essa é a temporada da manga na Índia e talvez em algumas partes da África também, mas você não pode comparar a manga indiana a nada. Bem, agora, quando nos aproximamos de uma mangueira, esse é o momento em que todos os meninos e meninas estão olhando. Os papagaios também estão aqui, todos estão olhando para as mangas. Essa é a direção para a qual estamos olhando, porque é ali que está a doçura. Suponha que você esteja abaixo da mangueira e comece a cavar. Existe alguma chance de você comer uma manga? Eu pergunto. Isso é possível? Então, o que precisamos entender é que a experiência humana é gerada dentro de nós. Não importa o que, alegria ou miséria, agonia ou êxtase, dor ou prazer, é causado a partir de dentro de nós. Mas estamos tentando consertar o mundo para que sejamos felizes. Veja, nós pensamos que estávamos consertando o mundo, apenas um vírus bobo. Toda a nossa vida deu uma reviravolta. Então agora, todos os nossos programas foram cancelados e houve muita perda financeira em todos os lugares porque reservamos espaços para grandes eventos e muita coisa foi feita. Os voluntários trabalharam em todos os lugares. Agora, está apenas no ar, nós não podemos nem dizer quando faremos. Essa é a hora de entrar em depressão. Porque todo mundo diz, se as coisas não acontecem do jeito que você pensa que elas deveriam acontecer, você deve ficar infeliz. Nada no mundo jamais acontecerá 100% do seu jeito. Essa pessoa aqui deve acontecer do seu jeito, 100%.
Se esse aqui acontecer 100% do seu jeito, você se manteria radiante ou infeliz? A questão é só essa. Eu sei qual é a sua escolha. Você está fazendo essa pergunta porque, como você disse, as pessoas dizem que isso vai fazer você feliz, aquilo vai fazer você feliz, conserte isso, conserte aquilo, conserte tudo. Ainda assim não vai acontecer porque você está tentando desenterrar mangas das raízes. Não é daí que elas vêm lá de cima. Então, o que está dentro de você, se você procurar fora, será uma busca sem fim. É por isso que estamos falando de engenharia interior. Você conserta essa pessoa aqui. Ser alegre estará garantido. O restante da vida, temos que fazer o melhor que nossa habilidade nos permitir. Dois seres humanos não podem fazer a vida exterior na mesma medida. Isso nunca foi possível. Dois seres humanos nunca podem fazer da mesma forma quando se trata do mundo. Mas, se você estiver alegre, você fará o melhor que puder. E isso é tudo o que importa. Nessa vida, você está dando o melhor de si, de todas as maneiras possíveis. Você só pode fazer isso se estiver feliz e alegre por sua própria natureza. Se a sua felicidade depende do que está acontecendo ao seu redor, se você conseguir um wicket ou não, você estava prestes a jogar com a Austrália, não é? Foi cancelado? Ah, eles vão jogar com a Índia? Agora eu não posso nem lhe desejar sorte. Agora, você pode arremessar e jogar o seu melhor jogo apenas quando o seu corpo físico e sua inteligência cooperam com você. Não é preciso nenhum conhecimento científico. Se você fizer uma avaliação sensata de si mesmo, você pode ver claramente que seu corpo e seu cérebro cooperam melhor apenas quando sua experiência de vida é agradável, que é o que você chama de felicidade. A felicidade não é uma quantidade, é apenas que você está se sentindo muito agradável, então você diz, eu estou feliz. Sua agradabilidade deveria ser determinada pelo que está acontecendo dentro de você, não pelo que está acontecendo ao seu redor. Isso não é difícil de consertar. Veja as pessoas que são infelizes, elas são de muitas maneiras diferentes. Todos os tipos de pessoas que não conseguem rir, cantar, dançar, que não conseguem fazer nada com sensibilidade, elas tomam uma bebida e de repente... Então, estou dizendo, a química pode mudar a experiência de uma pessoa. Essa é a fábrica de químicos mais complexa e podemos ensinar você a ser um ótimo gerente dessa fábrica para que você esteja sempre absolutamente irradiante. Agora seu corpo e cérebro funcionarão no seu melhor, dependendo do tipo de trabalho que você está fazendo, de quanto sucesso você tem, dependendo de com quem você está jogando. Agora você está vendo jogar com a Índia. Cancelado. Mas se você tivesse jogado, qualquer que seja a maneira que você arremesse, alguns deles ultrapassam os limites. Os rapazes se tornaram assim hoje em dia. Houve um tempo em que, em 5 dias, uma vez que a bola cruzasse o limite, sem arremessar, quero dizer, se foram 6, o país inteiro comemorava. Agora, em 5 minutos, se não houver um 6, todo mundo fica frustrado. O que está acontecendo? Então, as coisas mudaram, os arremessadores se machucam, mas ao mesmo tempo, porque eles estão tentando ir muito rápido, eles também se divertem, porque o ritmo é muito intenso. Então, sua felicidade não deveria depender de quantos rebatedores indianos sejam eliminados. Eu não gosto disso. Sua felicidade deveria ser porque você está simplesmente feliz. Por conta disso, você está fazendo o melhor arremesso que você pode fazer. KD, tudo de bom para você. É uma coisa perigosa falar com um jogador da África do Sul agora.
Sadhguru, qual é a sua visão sobre como a religião e os sistemas de crença, você sabe, estão moldando os princípios morais de liderança? Veja, as religiões do mundo trouxeram paz e trouxeram caos para as pessoas. Espalharam amor e espalharam sangue. É uma psiquiatria de baixo custo. Então, se você está pensando em se tratar de alguma forma, algum tipo de consolo para encontrar algum fundamento no qual se apoiar, tudo bem. Mas, quando você diz, eu sou um líder, ou quando as pessoas dizem, você é um líder, seja qual for a maneira que aconteceu com você, agora, a sua responsabilidade não é apenas com uma, mas com muitas vidas. Quando isso acontece, a pessoa tem que se esforçar para aperfeiçoar a sua percepção, não entrar em sistemas de crença de nenhum tipo. Não importa de onde isso vem, porque muitas pessoas têm sido arruinadas pelas Escrituras. Por mais sagradas que sejam, com todo respeito a elas, porque essas Escrituras são como constituições que são escritas por Deus ou por seus mensageiros. As constituições são boas apenas se nós pudermos criar emendas, somente se nós pudermos modificá-las quando isso for necessário. Mas, se for uma palavra divina, você não pode alterar. Para gerenciar um ser humano, você não precisa de uma palavra divina. Porque aquilo a que nos referimos como divino é a base de nossa existência. Porque nós não criamos isso. A base de nossa existência é uma certa fonte que nós podemos chamar do que for. Nesse momento nós estamos usando a palavra divino. Essa dimensão tem sido propagada de muitas maneiras. As pessoas estão dizendo, Deus é amor. As pessoas estão dizendo, Deus é compaixão. As pessoas estão dizendo, Deus é paz. Mas a realidade é que ninguém realmente sabe qual a natureza da fonte da existência. Eles simplesmente ficam inventando essas coisas porque disseram isso em algum lugar, porque alguma autoridade disse. Talvez eu tenha dito isso, talvez um Krishna tenha dito isso, ou um Buda tenha dito, ou outra pessoa tenha dito. Quando você faz isso, você está cometendo um erro grave, ou seja, você está fazendo a autoridade ser a verdade, não a verdade ser a autoridade. Se você mudar um aspecto fundamental dentro de você, que a verdade não é a autoridade na sua vida, a autoridade é a verdade na sua vida, então você desviou a sua consciência, não existe espaço para o crescimento, há apenas espaço para remendos e ajustes. Não existe crescimento genuíno porque você se desenraizou da fonte, a qual faz isso acontecer. Se existe uma inteligência aqui que pode transformar um pedaço de pão nessa máquina tão complexa de ser humano, não seria essa inteligência que você deveria buscar tocar? Se ela não estivesse dentro de você, eu não pediria para você fazer isso. Quando ela está pulsando dentro de você, você não deveria acessar essa inteligência? Se você quer saber qualquer coisa sobre a criação, não seria melhor você consultar o Criador? Então, em vez de nos voltarmos para dentro, nós estamos tentando encontrar todo tipo de soluções ad hoc, que podem funcionar de forma fragmentada, mas nunca funcionarão para a sua vida.
Não irão significa que não irão. Não importa de onde você tirou. Você pode pegar slogans e slogans. As pessoas seguem entoando slogans. Alguns trechos retirados das escrituras, alguém diz isso, alguém diz aquilo. Todos os dias algum slogan está sendo na arena política, as pessoas estão gritando slogans. Todos os slogans religiosos, ok? Retirados das escrituras sagradas. Não é que eu não as respeite, mas alguns fragmentos nunca farão o todo. Você tem, digamos que, existe um fenomenal quebra-cabeça. Você encontrou 10 peças dele, de um quebra-cabeça de 1 milhão de peças. Você encontrou 10, 25 ou 100 peças. Aí você obteve alguma forma e pensou, é isso. Quão errado você pode estar? Você poderia estar mais errado do que isso? Assim, a percepção mental humana, o que está em nossa mente, o que está em nossos pensamentos, é simplesmente o que nós percebemos, através dos 5 sentidos. A própria natureza dos sentidos é tal que só conseguem perceber de forma fragmentada. Se você vê essa parte da minha mão, você não pode ver a outra parte. Se você vê essa parte, não vê a outra parte. Não apenas minha mão, mas se você pegar um grão de areia, você não consegue percebê-lo por inteiro. Portanto, isso é o que você está fazendo com cada aspecto da sua vida. Porque os órgãos sensoriais percebem tudo em partes, tudo em comparação. Isso é suficiente para sobreviver. Na minha percepção, quando alguém diz que é um líder, acredito que ele está além da sobrevivência. Ele quer fazer algo acontecer que está além de si mesmo e das pessoas que estão com ele. Se você puder gerenciar 1000 pessoas para criar algo que seja maior do que todos nós juntos, só assim a liderança existe. Caso contrário, tudo que você precisa é de um supervisor para garantir que elas trabalhem. De qualquer forma, elas vão fazer algum estúpido trabalho, porque querem ganhar a vida. Eu não estou dizendo isso com desdém, mas estou dizendo que nós não devemos usar a palavra liderança. Ou se você quiser eliminar a palavra liderança, eu vou inventar uma nova palavra para isso. Mas, na minha percepção, um líder significa alguém que conduz você para um lugar onde você mesmo não teria conseguido chegar por conta própria. Já que você não consegue chegar lá por conta própria, então você está atrás de um líder porque ele leva você para um lugar onde você não consegue ir sozinho. Se ele leva você para um lugar que você consegue chegar por conta própria, por que diabos você precisa de um líder? Estou perguntando. Apenas faça suas próprias bobagens. De qualquer forma, quando nós falamos morte, a definição de morte em um certo nível significa que você perdeu o seu corpo. Isso é morte. Então, quero dizer, não vamos entrar em outras áreas, elas vão te levar a lugares muito confusos. Sobre a experiência de quase morte, o que está sendo referido como meditação, nós temos um certo tipo de meditação chamado shunya. Isso significa, shunya foi literalmente traduzido como vazio. Essa não é a tradução correta, mas não existe uma palavra apropriada em inglês. Portanto, significa o vazio ou o nada. Então, se você se sentar em meditação shunya, não é quase morte, é de fato a morte, mas morte consciente. Veja, se você tem... Suponha que você esteja andando de bicicleta. Você é um ciclista novato com pouco equilíbrio, então você vai assim. Um outro garoto está andando de bicicleta. Ele anda de mãos livres, assobia, olha para cá, olha para lá, pedala, faz todo tipo de coisa, fica de pé no guidão, dá meia volta, pula, tudo isso. Por quê? É um certo domínio. Um certo equilíbrio e domínio. Agora, você pode pular da bicicleta e pular de volta e fazer todas essas coisas. Da mesma forma, com o seu corpo, se você tiver um certo domínio, você pode sair e voltar sem grande esforço. Agora, isso está acontecendo acidentalmente, por causa de algum medicamento, ou para muitas pessoas, durante os anos 60, 70, a época do LSD, havia muita gente falando sobre essas coisas. Senhor, é a sua época? Foi a sua época. Metaforicamente.
Então, muitas pessoas falavam sobre isso e isso realmente aconteceu com elas. Não é que elas estivessem imaginando coisas, isso realmente aconteceu com muitas delas. Mas aconteceu também porque era alucinatório, ninguém sabe se foi uma coisa ou outra. Não há como dizer com certeza que isso realmente lhes tenha acontecido ou não, mas eu conheci muitas pessoas daquela época que genuinamente experienciaram coisas com as quais suas vidas foram transformadas de muitas maneiras diferentes, de uma forma louca, mas, de repente, tudo nelas mudou simplesmente porque, de alguma maneira, elas perceberam isso, que você pode fazer um pouco de ioiô com este corpo, se você quiser, não é uma coisa permanente. Apenas essa pequena tomada de consciência mudou a maneira como elas percebem a vida, como elas se comportam e agem em suas vidas. Então, essa quase morte, eu realmente não analisei nada disso, mas algumas pessoas me disseram, alguns livros populares, então eles dizem que elas veem anjos e que tem um túnel aparecendo. Veja, uma coisa é, você tem que entender, quando alguém vai para a mesa de cirurgia, os médicos podem estar confiantes, o paciente sempre teme que possa morrer. Olá? Os médicos podem estar confiantes, eles conhecem o caso, eles sabem o que estão fazendo. 99% do tempo eles estão confiantes no que estão fazendo. Mas o paciente, uma vez que ele fecha os olhos e entrega a sua vida a alguém, ele sempre teme o que possa acontecer. Então qualquer coisinha ele pensa que é a morte. Isso acontece com as pessoas. Se você colocar uma arma na cabeça delas e simplesmente dispara e erra, ou se for um tiro vazio, elas quase morrem. Experiência de quase morte, elas têm um branco por algum tempo e depois voltam. Elas realmente acham que foram e voltaram. E elas também veem a cena de cima, porque isso é por causa de Hollywood. Portanto, a mente humana é capaz de criar muitas dimensões de experiências. Isso não precisa ser interpretado como morte, é vida, antes de tudo. De qualquer forma, eu estou lançando um livro sobre a morte, Death, An Inside Story. Eu estou trabalhando nele há 6 anos e meio, ainda não está completo. Espero publicá-lo mais ou menos no ano que vem. O porquê de eu estar dizendo isso é que, na realidade, não existe tal coisa como morte. É vida, vida e apenas a vida, passando de uma dimensão para outra, de outra dimensão para outra. Então, se eu perco uma dimensão, parece que é morte. Hoje em dia, é um fato médico que diz que, aproximadamente a cada quinzena, você perde 7 quilos do seu corpo existente e algo novo entra em uma quinzena. Seja qual for o seu peso, apenas calcule em quantas quinzenas você estaria completamente perdido. Tudo que você tem em seu corpo está se perdendo continuamente e outra coisa está entrando, mas você não experiencia como morte. Cada refeição e todos os dias você esvazia seu intestino, você deveria experienciar isso como quase morte. Mas isso não acontece com você. Mas isso acontece com você porque existe um certo desligamento em sua experiência, principalmente por causa do impacto anestésico. O desligamento de várias faculdades com as quais você normalmente está acostumado, de repente faz você se sentir morto. Ninguém morreu. É uma percepção completamente errada? Sim. A cada momento de sua vida, se você quiser, se você não estiver emaranhado com situações e seus próprios pensamentos e emoções, existem muitas coisas que você pode perceber aqui mesmo. Aqui mesmo, sentado aqui, você pode olhar para a sua vida a partir de lá, ok? Isso não é quase morte, isso é vida. Mas, pelo fato de que, como eu disse, a perda de faculdades funciona bem para muita gente, infelizmente, isso não é bom. Isso aconteceu. Um homem reencontrou um amigo próximo que ele conhecia muito bem de quando frequentaram juntos a universidade, após uma pausa de 25 anos. Então ele o convidou para jantar em sua casa, ele foi, e sendo uma família indiana, a esposa estava servindo e esses 2 homens estavam comendo. E toda vez que ele queria pedir algo à sua esposa, ele dizia, minha querida, meu doce, meu bu-bu-bu, meu bul-bul e tudo mais. Você é Tamil, então meu tangam, meu chuchu, todas essas coisas. Então, depois que o jantar terminou, o amigo estava indo embora e ele disse, você tem uma vida incrível, não tem?
Eu estou casado com a minha esposa há 15 anos, nós nem nos olhamos. A maneira, as palavras de carinho que você está derramando sobre a sua esposa são verdadeiramente fantásticas. Ele disse, do que você está falando? Ele disse, você a chamou de Bulbul, você a chamou de Tangan, você a chamou disto? Ele disse, cara, eu me esqueci do nome dela 7 anos atrás. A perda das faculdades, infelizmente, funciona muito bem para muitas pessoas, porque elas estão sofrendo as suas próprias faculdades. As maiores faculdades que chegaram até nós depois de milhões de anos de evolução, infelizmente nós sofremos, porque nós não lemos o manual do usuário.